Oi, Catamiris do Resenhando Sonhos, e hoje finalmente a gente vai falar sobre A Cosmiro, do Brandon Sanderson. Qual é a ordem para ler esses livros e o que esperar deste universo compartilhado? Eu pensei muito, gente, sobre como gravar esse vídeo, ou o que trazer aqui exatamente, porque se você digitar na internet ordem de ler os livros da Cosmiro, você vai receber diversas opções. E eu tentei, ao longo desses vídeos, ressaltar com vocês o quanto a ordem, ela não deve ser o que vai influenciar você a ler. Especialmente porque hoje, sendo publicado ativamente no Brasil, a gente só tem The Stormlight Archive pela trama. A gente tem Elantris e Mistborn em e-book disponível e alguns exemplares aí que você precisa procurar muito, ou você vai pagar muito caro, você vai encontrar no sebo, porque não tem hoje nenhuma editora com os direitos desses livros no Brasil e a gente não sabe quando esses livros vão voltar a ser publicados aqui. Então assim, pra você que não lê e-book e você não lê inglês, hoje o único jeito de você adentrar o universo da Cosmir através de O Caminho dos Reis, que acabou de sair e é o primeiro livro dentro de The Stormlight Archive, ou Os Relatos da Guerra das Tempestades, tá? E aí muita gente fica, ai, mas essa não é o primeiro livro recomendado pra ler dentro da Cosmir. Você vai ver que eu acho que em nenhuma ordem ele é o recomendado, tá? Mas é porque a gente tá olhando para sugestões aqui que levam em consideração todas as publicações, tá, gente? Que são mais de 20 atualmente dentro desse universo. Mas o que eu tentei conversar com vocês, e vou repetir mais uma vez, é que não importa onde vocês entrem dentro da história, quando vocês alcançarem todas as histórias pertencentes a Cosmir, o resultado vai ser o mesmo, tá? A ordem dos fatores não altera o resultado. E infelizmente hoje apenas algumas pessoas muito privilegiadas, ou aquelas que têm os livros, ou aquelas que leem inglês, conseguem seguir essas ordens de sugestão de leitura, porque a gente não tem essas histórias disponíveis no mercado brasileiro. Então eu vou apresentar para vocês 4 ordens diferentes de sugestão de leitura, inclusive uma que é sugerida pelo próprio Brandon Sanderson, mas são ordens que levam em consideração você ter disponível ao seu alcance todos os livros, todos os contos, todas as novelas, todos os quadrinhos que envolvem esse universo, porque sim, caminha também entre vários formatos. Porém, antes da gente entrar nessa parte mais de bate-bate de informações e títulos, eu quero dar algumas explicações, porque eu acho que às vezes a gente fica falando Cosmir, 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 universo compartilhado, e aí a gente fica repetindo isso e às vezes as pessoas não sabem efetivamente do que a gente tá falando, ou o que isso significa dentro do universo do Brandon Sanderson. Então eu vou dar algumas explicações aqui, que eu acho que é importante você entender por que você não precisa se preocupar tanto com a ordem, e você não vai entender isso sem entender o que é a Cosmir. Pelo menos pra mim fica muito abstrato. Eu vou passar essa explicação. Inclusive vai ter uma hora que eu acho que algumas pessoas podem considerar um certo spoiler, então eu vou avisar vocês. Não é um spoiler das histórias, é um spoiler da construção da Cosmir. Mas vamos começar pelo princípio, tá? O que é a Cosmir? O Brandon Sanderson criou, então, gente, uma galáxia, tá? Essa galáxia tem sistemas, é como se fossem sistemas solares, tá? Dentro desses sistemas solares existem conjuntos de planetas, tá? E aí é dentro de cada um desses planetas que acontecem as histórias. Hoje a gente conhece, se eu não me engano, 12 planetas dentro da Cosmir, mas ainda não foi em todos eles que a gente teve histórias acontecendo. E além desses planetas, a gente também tem outros elementos aqui que habitam essa galáxia, que não são só esses planetas onde as histórias acontecem. Então é uma grande construção. E é por isso que a gente tem diferentes sistemas de magia e histórias que não se sobrepõem, porque elas não estão acontecendo no mesmo planeta com os mesmos personagens. Elas estão acontecendo muito distantes uma das outras, e como vocês vão poder ver também pela ordem de leitura, que uma delas é pela cronologia do acontecimento das histórias, algumas delas acontecem com distâncias também diferentes, então elas não estão todas necessariamente acontecendo ao mesmo tempo. Aí você vai me perguntar, Tami, a única coisa que a Cosmir compartilha é estar neste mesmo sistema? Não. A Cosmir compartilha outros 2 elementos, por dizer assim, que são os elementos que eu considero mais importantes. O primeiro deles é um personagem em particular que aparece em todas as histórias principais da Cosmir. O nome mais conhecido dele é Royd, mas ele não é nomeado assim em todas as histórias que ele aparece. Às vezes ele está disfarçado. E aí parte da brincadeira aqui de você ler sabendo o que procurar é encontrar
aonde está esse personagem. O que é muito difícil antes de você efetivamente entender quais são as características dele e qual é o movimento dentro dessa história. Então lembra que eu falei lá no começo que você vai ler tipo 1, 2, 3 livros e você ainda não vai saber o que procurar? É exatamente por causa disso, porque você ainda não conhece as características suficientes desse personagem, achar ele no meio da multidão quando ele não é nomeado. Esse personagem, então, ele aparece em todas as principais histórias. Ele está em Elantris, ele está em Mistborn, ele está em O Caminho dos Reis e ele está em Warbreaker. Mas ele assume diferentes papéis dentro da história e às vezes é só uma menção, assim, ele só cruza, você só vê ele na trama e parece que ele não tem nenhuma grande papel a desenvolver ali, tá? Então esse é um personagem que a gente fica de olho. E aí você pensa, mas Tamires, como este personagem consegue estar em todas as histórias e estar em todos esses planetas? Então, essa é a pergunta de R$1 milhão. Primeiro, quem é o Royd? E segundo, como e por que ele está cruzando e interagindo com todos esses personagens e em todos esses planetas, tá? Isso ainda é um mistério nos dias de hoje, tá? Pra quem já leu toda a Cosmere, a gente já sabe um pouco mais sobre esse personagem, especificamente se você tá atualizado ali com o 4º livro dentro de The Stormlight Archive, você sabe que a gente parece que tá mais perto ainda de descobrir coisas a respeito dele, e o Royd vai ser foco de um dos livros secretos aí que o Brandon Sanderson escreveu, que vai ser publicado ano que vem. Uma das histórias é focada nesse personagem, mas não sei ainda muito bem o que esperar dessa história. Fora isso, a gente ainda tá entendendo de verdade qual é o papel dele, o que ele significa. O Royd é como se fosse o Coringa, que ele tá sempre pipocando em algum lugar, e às vezes é super importante prestar atenção no que ele tá fazendo, ou o que ele deixou, o que ele comentou, porque às vezes lá na frente ele pode entregar uma informação que você vai pensar, mas peraí, de repente ele sabe disso porque ele teve aquele tempo lá naquele outro planeta vendo isso acontecer. Então são pequenas migalhas que ficam ao longo da história, tá? Agora eu quero explicar uma outra coisa, que é o que eu considero que conecta ainda mais esses universos, tá? Para algumas pessoas isso pode ser considerado um spoiler, tá? Não das histórias em si, mas do próprio descobrimento da Cosmere. Então vou deixar o tempo aqui na tela de quando eu paro de falar sobre isso, e aí fica a sua escolha se você quer ouvir essa explicação ou não. É uma explicação para você entender um pouco mais de como pode ser que esses planetas e essas histórias se conectem no futuro. Mas se você não quiser saber, ou se você não quer ter essa informação já na sua cabeça previamente, é uma informação que a gente vai receber ao longo de muitos livros, tá? Então ela faz parte da descoberta ao navegar na história, mas eu acho que pode ser uma informação de pontapé que, caso você queira entender melhor como assim esses planetas, sistemas se conectam. Então assim, a escolha é sua, não culpe a mensageira. Vou começar a falar. A gente não tem necessariamente deuses dentro dos universos da Cosmere. Esse é um termo, assim, que ele acaba tomando a proporção de ser um deus muito mais pela visão das pessoas que habitam os locais do que efetivamente dessas entidades. Antes aqui da criação, a gente tinha uma grande entidade, uma grande força, que retinha aqui todas as grandes características em uma coisa unida. Essa coisa se quebrou em 16 pedaços, 16 shards. Cada uma dessas shards carrega consigo uma dessas características. Podem ser tanto elementos bons como podem ser elementos ruins. Essas shards, ao se quebrarem, se movimentaram para planetas diferentes. Alguns planetas receberam uma shard e outros planetas receberam mais de uma. Ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos que se passaram, essas shards exerceram ou não exerceram força sobre esses planetas das quais se estabeleceram. Nos planetas em que houve uma manifestação forte de instalação, né, de conexão ali, surgiu magia. E aí assim, algumas dessas shards vão ter influências maiores em cima das histórias e dos planetas, e outras não vão ter. E algumas a gente nem vai ouvir falar, enquanto outras vão ser super importantes aqui. A força de cada uma delas, a intenção de cada uma delas, principalmente o impacto que o poder que ela colocou sobre aquele planeta teve, influencia na criação de mundo de cada uma dessas estruturas aqui que o Brandon Sanderson está
trabalhando. Por que eu acho importante essa informação para você entender a Cosmere? Porque a gente tá falando aqui de mundos que partiram de uma coisa só, apesar deles serem diferentes. E a gente tá falando aqui de entidades poderosas, tá? Ou cravaram suas raízes nesses locais, ou sucumbiram por causa disso, mas que de certa forma podem ser uma das únicas entidades aqui nesse mundo que compreendem a real dimensão desse universo, tá? Porque o personagem que tá vivendo a história dele lá em Elantris, ele não sabe que ele faz parte de um sistema solar, que faz parte de uma galáxia, que tem essas chaves. Eu acho que esse é o grande catch aqui. É a grande força motriz para você se sentir motivado também a compreender o que está acontecendo dentro desse universo. É entender onde é que isso vai dar. O que são essas forças, o que elas querem, como cada uma dessas entidades está influenciando cada uma dessas histórias e qual é o objetivo final de tudo isso, que no final vai ser o objetivo final também da Cosmere, quando a gente tiver todos os livros e todas as estruturas aqui pré-estabelecidas. Essas são efetivamente as grandes forças que movem as coisas aqui. Eu acho que a compreensão de que a gente está falando de algo muito maior aqui, que não é o protagonista de cada um dos livros vivendo a sua história isolada, que faz a gente perceber o quanto a ordem de leitura são detalhes para essa grande construção que o autor está fazendo aqui. E aí, para você saber como a gente chega no ponto de cada uma das histórias de influenciar a outra, daí você precisa estar em dia com todos os livros. Mas aquela história ali, ela tem elementos que vão influenciar nesse grande. E quando essas shards estão envolvidas, a gente entende isso dentro da história. Mas esse foi um aspecto que eu achei interessante comentar, porque ele é, de certa forma, também o que linka todo esse universo aqui de uma forma inicial. Agora, como cada um desses elementos está atuando atualmente em cima do seu planeta, em cima do seu sistema, em cima da sua história, aí depende principalmente dos resultados de cada história, do que da história em si. Isso que, para você ter uma compreensão maior da Cosmere, você precisa andar vários livros. Não é o primeiro livro de Mistborn que vai te dar uma grande resposta. Dentro da primeira trilogia, você vai entender várias coisas, mas é no final do terceiro livro, Os Braceletes da Perdição, que a sua cabeça vai fazer assim, sabe? E aí você vai ler uma outra novela e a sua cabeça vai fazer assim, ó. E aí você vai ler o quarto livro de The Stormlight Archive e você vai lembrar, putz, olha como isso aqui que eu acabei de ler tem a ver com aquilo lá. Só que esse puff aqui na cabeça, ele é o extra, tá? Enquanto isso, a história de cada um dos livros, cada uma das séries do Brandon Sanderson está acontecendo de forma individual, sem se sobrepor, porque essa é uma das grandes situações aqui dentro do universo que ele criou. É você costurar as coisas que ele vai deixando ao longo do caminho, sem que você precise desse background gigante para aproveitar cada uma das histórias. Dito isso, vamos falar sobre ordem de leitura da Cosmere. Eu, gente, li a Cosmere de forma completamente aleatória, porque na época que eu comecei a ler Brandon Sanderson, eu nem sabia direito da existência de toda essa configuração. Eu fui aprendendo ao longo do caminho, tá? Eu li primeiro, eu comecei por Elantris, tá? Que vai ser sempre uma das recomendações que eu vou fazer, porque eu acho que, sendo o primeiro livro do Brandon Sanderson, inclusive várias pessoas criticam Elantris porque acham que ele é um livro mais fraco. Eu gosto bastante de Elantris. É o primeiro livro que o autor escreveu há 15 anos atrás, então é óbvio que não tem a mesma qualidade que uma história que ele vai colocar hoje. São muitos anos aí de aperfeiçoamento de escrita, mas ainda assim é um livro que eu considero muito bom e é um livro focado em coisas que eu gosto de ler, que é política, religião, né, e todo esse conceito. Então eu comecei a ler Elantris, depois eu li a primeira era de Mistborn, li a segunda era de Mistborn, a minha cabeça ficou doida quando eu terminei Bands of Mourning, que não é o último livro da Segunda Era, o último livro ainda está por vir. Depois eu li o Conto de Mulheres Perigosas, e aí eu entrei para The Stormlight Archive. Eu li os livros de The Stormlight Archive com os contos, no meio disso eu li o Warbreaker, e agora a única coisa que tá me faltando aí dentro da Cosmere são os volumes 2 e 3 de White Sand. E na verdade, gente, essa ordem que eu li, ela não foi uma ordem tão ruim, porque vocês vão ver agora nas ordens que eu vou falar pra vocês que ela acaba se apresentando como uma das opções, com exceção de Warbreaker. Porque assim, gente, na minha opinião, o que acaba influenciando mais você pegar os elementos dentro da história é o quão fresca essas histórias são na cabeça de vocês do que efetivamente a ordem que vocês vão ler. Mas vamos lá então, vamos para as ordens de leitura
da Cosmere. Vou colocar aqui do ladinho pra vocês, então, a ordem dos livros pra você, se quiser só printar a tela. E eu trouxe, então, 4 sugestões aqui, que são as 4 sugestões mais populares aí. Eu vou começar com a que eu acho mais interessante. É você ler por séries. Então você vai pegar Elantris e você vai ler Elantris, The Hope of Elantris e The Emperor's Soul. Depois você vai pegar Mistborn, você vai ler a primeira era, a segunda era e vai ler as 2 novelas que existem aqui, que é The 11th Metal e The Secret Story. Uma coisa muito importante sobre Secret Story. Algumas pessoas recomendam você ler essa novela depois do final da primeira era ou depois de Bands of Mourning. Eu acho que o Kabum da cabeça, ele é muito mais especial se você ler depois de ler Bands of Mourning, que é o terceiro livro dentro da segunda era, aqui no Brasil, Braceletes da Perdição. Então a minha recomendação é que você deixe para ler depois de Bands of Mourning. Inclusive, eu estou muito curiosa para saber como essa novela vai impactar The Lost Metal, que é o último livro dentro dessa segunda era que tá saindo agora em novembro de 2022. Aí lê o Mistborn, você lê os standalones, você lê o Warbreaker e você lê as novelas Six of the Dust, Shadows for Silence e até a Lumancer Jack. E aí depois você entra para The Stormlight Archive, com o Caminho dos Reis, Words of Radiance, Edge Dancer, Oathbringer, Downcharge e Rhythm of War. Com The Stormlight Archive é bem interessante você efetivamente ler as novelas nos momentos específicos dela. Então, entre o segundo e o terceiro você lê Edge Dancer, entre o terceiro e o quarto você lê Downcharge, porque em cada um dessas novelas ele vai dar uma backstory, então uma história prévia sobre um personagem ou mais de um personagem, um grupo de personagens que vai adentrar o livro de forma mais forte no próximo volume. E aí o que acontece? Se você não leu a novela, você vai entender por que os personagens de The Stormlight Archive estão usando esses personagens para alguma coisa, por que eles estão contatando os personagens para alguma coisa. Mas você não necessariamente vai ter o ponto de vista da outra pessoa, de por que essa outra pessoa tem interesse nesse contato. E é isso, basicamente, que as histórias paralelas, essas novelas no meio te dão. Então, quando você enxergar a personagem de Edge Dancer em Oathbringer, você vai entender como ela chegou até ali, por que estar ali é interessante pra ela, quando você, dentro da história de Oathbringer, vai estar recebendo só a perspectiva dos personagens nativos dentro de The Stormlight Archive, tá? Então é por isso que essas histórias que o Brandon Sanderson tá preenchendo no meio são interessantes. Porém, para a história geral, não vai necessariamente fazer uma perca para você, mas um adendo aqui de conhecimento e de informação. A segunda sugestão de leitura é a sugestão de leitura do próprio Brandon Sanderson, tá? Então, ele tem no site dele uma sugestão de leitura, depois de tanto ser perguntado como que ele lia, né? Porque se eu sou perguntado como ler a Cosmere, imagina o Brandon Sanderson. E, gente, isso que eu fico repetindo, de que você pode ler na ordem que você quiser, não sou eu que tirei da minha cabeça, tá? O próprio Brandon Sanderson repete isso constantemente e tá escrito lá que você pode ler na ordem que você quiser. A grande diferença aqui entre a ordem do Brandon Sanderson e a ordem por séries é que ele acaba sugerindo que você leia Mistborn primeiro antes de ler Elantris, tá? É porque que eu discordo disso, que é pelo motivo lá de trás que eu falei pra vocês, porque como é a primeira história dele, acaba tendo alguns pontos fracos sim, e Mistborn é uma grande história. Então eu acho que por questões de expectativa do leitor, eu acho que vale a pena ler Elantris primeiro. Mas na ordem do Brandon Sanderson, ele sugere que você leia a série de Mistborn primeiro, então primeira era, segunda era e os contos. Aí depois você lê as histórias dentro do universo de Elantris, aí você lê o Warbreaker e você entra The Stormlight Archive. O Brandon Sanderson nem lista os outros contos, tá? Lumancer Jack, Shadows for Silence, Six of the Dusk, que ele considera que essas histórias acabam entrando em qualquer lugar, pra você ler antes, no meio ou depois, tá? O terceiro jeito de ler a Cosmere é em ordem de publicação. Aí assim, hoje eu acho que se você for começar a Cosmere, não é o melhor jeito. Por quê? Porque você vai meter um livro de uma série no meio da outra série. Porém, quem começou a ler a Cosmere lá em 2005, com a primeira publicação, foi assim que leu. E quem está atualizado com os livros, é assim que eu vou ler a partir de agora, eu leio na ordem de publicação. Então tem os prós e os contras. Foi como muita gente começou na Cosmere? Foi. É como quem está atualizado vai continuar na Cosmere? Sim. Mas é o jeito mais fácil de você entrar dentro dessa história agora que você tem as séries já organizadas? Eu não acho, tá? Mas aí vai da sua vontade de querer ler ou não, tá? Eu vou dar uma colada aqui, porque são 25 livros, tá? Mas vai ficar na tela aí pra vocês. Mas aí você começaria com Elantris, depois The Hope of Elantris, aí você entraria e leria a primeira era de Mistborn inteira, o Warbreaker aqui, antes da segunda era de Mistborn, daí você vai ler Way of Kings, vai meter a segunda era de Mistborn no meio,
com o primeiro livro, depois vai voltar pra Words of Radiance, vai ler contos no meio do caminho, depois vai pegar o segundo e o terceiro da Segunda Era de Mistborn, vai colocar White Sand também no meio e por aí vai até chegar em The Lost Metal, tá? Que vai ser publicado. Então, assim, eu acho que fica bastante confuso. Mas é uma opção caso você queira seguir a ordem cronológica. Muita gente gosta de ler autores em ordem cronológica, por isso que é uma opção. Sei lá, Stephen King, muita gente faz projeto de ler Stephen King em ordem cronológica. Eu acho que hoje já não é a melhor opção você fazer isso, tá? Como eu falei pra vocês, eu acho que a minha opção vai ser sempre você ler pelas séries, porque acaba ficando mais organizado na sua cabeça, você receber as histórias fechadas. Porque essa também é a questão. O que é a prioridade pra você? Pra mim, a prioridade vai ser sempre absorver cada uma das histórias, e ao absorver cada uma das histórias, eu conectar com a Cosmere. E não eu tentar pegar as pistas da Cosmere enquanto eu caminho pelos livros na melhor ordem possível. Porque essa ordem de publicação, ela envolve muitas coisas além de a melhor ordem para você ler. O mercado editorial, ela envolve o que o Brandon Sanderson estava conseguindo focar naquele momento, ela envolve decisões editoriais. Então, é um preciosismo de data que ele não acaba agindo a favor do leitor aqui, na minha opinião, tá, gente? E aí tem a quarta ordem, que é a ordem cronológica dos acontecimentos das séries, tá? O problema dessa ordem cronológica é que você toma spoiler. Vou dar um exemplo dentro de Mistborn. Eu falei pra vocês que eu recomendava vocês lerem Mistborn Secret Story depois de você ler Os Braceletes da Perdição, que é o terceiro livro dentro da Segunda Era de Mistborn. Essa não é a ordem cronológica. A história que a gente vai ver em Mistborn Secret Story, ela se passa depois do primeiro livro da Primeira Era. Ela se passa depois de O Império. Então, você toma um grande spoiler de algo que você pode aproveitar de uma forma mais interessante ao longo do caminho. Então, você não vai ler os acontecimentos na ordem que eles aconteceram, mas o impacto narrativo vai ser melhor, tá? Então, dentro dessa sugestão, se começaria por White Sand, depois se leria o bloco de Elantris, então com as 3 histórias, depois Mistborn só a Primeira Era, daí a gente leria Warbreaker e Shadows for Silence, daí a gente entraria em Stormlight Archive com as novelas, depois Allomancer Jack, a Segunda Era de Mistborn e Six of the Dusk. Então é uma ordem que acaba dando bastante spoiler, tá? Existe também uma quinta sugestão, que eu nem vou mencionar aqui pra vocês, porque eu acho ela bizarra demais, que é a sugestão de a melhor forma de você pegar as coisas da Cosmere. Então, assim, é você lendo na ordem em que uma peça vai conectar com a outra melhor, mas não relativa a cada uma das histórias, relativa a só os elementos da Cosmere. E aí, gente, vira uma confusão tão grande que eu acho que esse é o tipo de ordem que você faz depois que você já leu tudo. Tudo, e agora eu quero organizar os fatos. Daí eu vou começar a reler. E eu sei que esse é um luxo que a maioria dos leitores não tem, de tipo, pegar 25 livros e sentar pra reler esses 25 livros, pra montar e fazer anotação. Então, assim, essa é uma ordem pro fã muito preciosista, que é fazer essas anotações. Eu tô fazendo releituras de Brandon Sanderson aí recentemente, muito longe dessa pretensão e muito pausadamente também, porque eu prefiro apreciar as histórias individuais do que ficar costurando essas coisas da Cosmere. Eu acho que isso vem mais naturalmente, de forma mais tranquila, sem eu focar tanto nisso assim. Mas também existe essa ordem, caso interesse você pesquisar aí, tá? Mas ela é uma ordem mais confusa também, que também tem essa coisa das misturas e dos possíveis spoilers aí entre as séries. Ufa, gente, acho que é isso, tá? Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aí pra vocês. Tentei trazer várias opções aqui pra vocês. Mas como eu falei, ler a Cosmere hoje em ordem depende de você ter acesso aos livros, depende de você saber ler inglês. Então, sempre você dá defesa que você leia conforme você conseguir ter acesso aos livros, e que se hoje você só consegue ter acesso ao Caminho dos Reis, hoje você só consegue ter acesso ao e-book de Elantris, hoje você só consegue ter acesso às edições antigas de Mistborn que você encontrou aí, você comece pelo local que você tiver acesso, porque todas as histórias são portas da Cosmere. Então é muito chão pela frente pra você ficar se preocupando com o preciosismo da ordem certinha, porque as informações que você vai receber lá no final, elas vão ser as mesmas, independente da ordem que você lê as histórias, porque pra montar esse quebra-cabeça da Cosmere, você vai precisar ter lido tudo de qualquer jeito, tá bom? Me conta aqui embaixo nos comentários se você já tá fazendo esse processo, se você vai ser um leitor que vai tentar seguir ordem, ou se você tá indo conforme o fluxo e tá
tá tudo bem. As explicações ajudaram ou confundiram mais vocês, porque às vezes a gente fica bem louco, tá? Com essas coisas. E é isso, gente. A nossa Sanderson Week tá acabando também, então não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com um amigo que você sabe que quer também fazer essa leitura ou que tem essa dúvida sobre a ordem de ler os livros. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui, pra eu saber que vocês gostaram desse conteúdo e a gente se vê na próxima. Tchau!